Hoje estou a concretizar um sonho. Estou a gravar o primeiro episódio da série Viajantes da Memória. Não podia ter outro convidado. O convidado será o meu grande amigo Ângelo Guimarães. Conheci o Ângelo a caminho de Fátima. Não sabia quem o Ângelo era. Tornou-se um amigo e depois o meu mecânico de eleição. O Ângelo está-me a ajudar a restaurar os meus pandas. Restaurou o primeiro e agora estamos a restaurar o Panda 4x4. Antes de mais, quero-lhe agradecer por tudo o que tem feito por mim, pela nossa amizade e por ter confiado em mim e por me estar a ajudar neste processo de restauro dos meus carros. Eu sou exatamente o Ângelo Guimarães, mecânico de automóveis há muitos anos. Foi para mim um prazer ainda maior ter conhecido o Rui, no caminho que partilhámos os dois e também naquilo que foi subsequente a ideia que temos, a vontade que temos de sermos úteis um ao outro, trocando conhecimentos, vontades. Ele que gosta muito de automóveis, particularmente dos pandas e também da sua mecânica. Eu, com os conhecimentos que tenho e com alguns que vou conseguindo adquirir ainda ao longo do tempo, vou procurando ajudar, fazer o meu melhor, e o meu melhor é sempre servir bem, tanto quanto possível. E para além desta sua vida profissional, como é que o Ângelo se define? Particularmente como um amigo, aquele que nunca procura tirar dividendos do que quer que seja, do que quer que apareça, para servir e não precisar ser servido. O local onde estamos é um local muito especial. O local, isto aqui, este espaço para si, é uma garagem, uma oficina ou é um ateliê? Isto é o complemento da minha casa, da minha vida, onde eu, quando regresso a casa, vou estar com a família, vou pensar o que vou conseguir melhorar e fazer e aprender no dia seguinte e regressar sempre com vontade de que no dia anterior não concluí tudo, não fiz tudo, tenho mais para fazer, para aprender. Vou-lhe contar a minha visão e a minha perspectiva pessoal quando estou aqui com o Ângelo aqui ao sábado a fazer aqui a nossa reparação. Para mim é um prazer, porque o Ângelo para mim não é um mecânico, é um artista, porque ver o Ângelo trabalhar com o gosto com que faz as coisas, o detalhe que tem a fazer tudo. No outro dia tirámos ali o motor do Panda, todos os pormenores que o Ângelo fez, de tirar, de arrumar, de ter o cuidado de pôr no sítio certo tudo, é para mim um prazer. Portanto, por isso é que eu lhe perguntei esta questão, se era uma garagem, se era uma oficina ou se é um ateliê, porque para mim isto é um ateliê, isto é arte. É verdade, mas tudo começa, ou melhor, o fim tem sempre a ver com o início. Só conseguimos concluir bem se começamos bem e se continuamos no percurso até ao fim bem. Muito mais do que fechar um serviço, terminar um serviço, é ter memória de como desmontou e como conseguiu verificar e constatar onde estava o epicentro do problema, para que depois também o produto final seja aquele que nós idealizamos. O Ângelo acha que há aqui algum paralelismo entre a harmonia da natureza e a construção e a afinação do motor? Sem dúvida, sem dúvida. Se falarmos num motor de combustão interna, como são equipados estes raríssimos veículos, sabemos que é um conjunto de componentes, de peças que são sincronizadas entre si, que transformam a energia calorífica em energia mecânica. Isto é muito importante. Este foi o princípio daquilo que ainda não temos o fim. É o princípio do transporte, da locomoção, em conjunto, que o passado permite-nos melhorar o presente e ainda ter a ideia muito boa de que o futuro vai ser bem melhor relativamente à locomoção. Então o Ângelo, quando está a fazer uma reparação de um clássico, consegue estar no presente, ir ao passado e olhar para o futuro. É mesmo, meu amigo Rui. Quando tratamos de um veículo do passado, no presente, estamos sempre com a ideia de que ele fique eternamente no futuro connosco.
Só fazendo bem, só fazendo de acordo com os princípios que são elementares e preconizados pelo seu idealizador, seu fabricante, para podermos manter. Posso dar uma ideia? Eu, se tiver um pé que seja irregular, se eu não tiver um sapato para ele e não cuidar esse sapato para o pé, certamente não vou estar confortável e não terei, com certeza, a mesma performance no meu andamento. O álcool é a mesma coisa. Ângelo, tem alguma explicação para esta maluqueira que existe sobre os carros clássicos e o gosto que as pessoas têm pelos carros clássicos? Tenho. Eu não me esqueço nunca da primeira bicicleta onde eu aprendi a andar. Era velha, era desequilibrada, mas foi nela que eu aprendi. E essa é uma memória que me ficou. Já tive outras, melhores, mas foi com essa. E é com essa memória que eu fico. É que os carros mais antigos, ditos mais antigos e não antigos, ditos mais antigos, foram aqueles que nos trouxeram e abriram o horizonte para o presente e o futuro. O Ângelo já partilhou comigo várias vezes que já teve vários clientes, e um em particular que tinha muitos carros clássicos. Qual é o maior desafio em reparar um carro clássico? É respeitá-lo o clássico. E respeitar o clássico como é. É não desmontar sem saber como, acomodar os seus componentes depois desmontados de forma que não se consiga identificar depois, porque um clássico demora muito tempo e às vezes, ou por vezes, nem sempre há na hora os sobressalentes disponíveis para o efeito. Temos de saber acomodar para depois conseguir concluir. Ok. O Ângelo já partilhou comigo muitas vezes um desafio que teve em reparar um Subaru. Consegue-nos contar essa história? Consigo, sim senhor. Esse Subaru foi de facto uma experiência única que eu nunca tinha tido conhecimento, e essa experiência foi no que toca à transmissão. A transmissão é constituída, como sabem, que parte do motor, a sua performance, que depois é tratada na caixa de velocidades, no diferencial, nas transmissões, nas rodas e particularmente na condução. Tive o privilégio de juntamente pensarmos e concluirmos para que o veículo fosse mais veloz ainda do que aquilo que ele já estava dotado relativamente à passagem do binário ou do esforço do motor para as rodas, passando naturalmente, não passa diretamente do motor para as rodas, passa pela caixa de velocidades, passa pelo diferencial, passa pelas transmissões, passa pelos pneus, passa pela estrada e passa pelo condutor. Ok. Se o Ângelo pudesse restaurar um carro para si, que carro é que restaurava? Um carro clássico? Sem dúvida, o Mercedes 220/8. O seu carro de eleição, certo? É verdade, é verdade. É o carro da minha paixão. Tem alguma história que me possa partilhar com esse carro? Tenho. Eu tive um /8 de 1971, é 220, não é? É só 220, motor atmosférico, em que fiz com a minha família 2 viagens inesquecíveis. A Alemanha, para conhecer, não a Alemanha, mas conhecer o que a Alemanha tem para mostrar ao mundo relativamente ao automóvel em si. Em particular, a Mercedes e o seu museu. Tive o privilégio de ser convidado a partilhar parte do fabrico. Isto tive uma passagem muito remota para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde os seus colaboradores eram convidados a fazer, se quisessem, claro, essa visita sem custos para o próprio, mas onde se ia aprender muito. Tive o privilégio de comunicar, sem ter conhecimento do idioma, de búlgaros, checos, croatas, alemães, franceses, italianos, espanhóis, todos nós na mesma sala a aprender, naturalmente com um tradutor eletrónico. Para quem está a pensar começar a restaurar um carro, qual seria assim os primeiros conselhos que o Ângelo daria? Saber se quer mesmo restaurar um carro ou se quer partilhar uma experiência de ver se consegue ser diferente do carro que já imaginou ou que já viu. Porque restaurar um carro é primeiro importante conhecer a sua essência, a sua história. Como é que ele apareceu e porquê que apareceu. E depois disso, então sim, dedicar-se à história do carro que pretende e cumprir naturalmente os preceitos e os conceitos que estão inerentes ao carro
que pretende restaurar. Há muitos desafios, eu já pensei várias vezes em desistir, porque ou não existem peças, ou são caríssimas, ou há pessoas que se tentam aproveitar dessa escassez das peças e se calhar do material, da mão de obra especializada. Eu acho que isso vem trazer para aqui ingredientes para que as pessoas não o façam. O que é que o Ângelo diria a estas pessoas? Para não desistirem, para procurarem mais, para tentarem encontrar o parceiro certo? A história é a coisa que fica para os nossos vindouros. E quando nós pensamos restaurar o que quer que seja, ainda que seja um relógio ou até uma cadeira que esteja deformada, temos de saber sempre de que ela vai ser útil. Nem apenas que seja só para dizer ela serviu-me dela, entre aspas, quando digo servir-me, sentei-me nela e está aqui para mostrar aos nossos vindouros que o de agora e o do futuro pode não ser igual, mas o efeito era exatamente o mesmo. Num processo de restauro, qual é o momento mais especial para o Ângelo? É a entrega do carro ou é tudo o que está para trás? É a vida que eu tive, que vivi com o carro. E estou a falar nos teus carros, por exemplo, mas em carros de clientes. Exatamente. Eu quando restauro um carro para um cliente é mesmo igual como se estivesse a fazer para mim. Dedico-me em absoluto, completamente só para aquilo, não olho a tempo nem a modo e no final o que eu mais quero é dizer eu o que fiz bem, independentemente do valor que a outra pessoa pode dar ou atribuir ao trabalho e ao desempenho. Consegue encontrar aqui uma grande diferença entre os carros de antigamente, os carros dos anos 80, dos anos 90 e os carros atuais? Eu já vim aqui ter com Ângelo várias vezes e só mudar uma embreagem o Ângelo tem quase que desmontar o carro todo. Para além disso, consegue encontrar aqui outras diferenças? Diferenças não, há semelhanças. A vida obrigou-nos a todos, aos cientistas também, a melhorar para diminuir o tempo de percurso e isso teve naturalmente uma relação direta com a estrada a percorrer, a forma como os automóveis conseguem reduzir tempo, porque hoje cada vez mais o tempo é muito importante, relativamente à dificuldade ou à comparação entre o que era antes na montagem, desmontagem, substituição de componentes similares, não sendo iguais, uma embreagem é sempre igual, seja no passado. Eu estou a falar do acesso Vou falar o acesso, pois agora que os nossos veículos de hoje não são os do passado, nem podem ser. E porquê? Porque particularmente privilegiou-se o conforto. E o conforto trouxe mais componentes para ocuparem o mesmo espaço daqueles que não tinham o mesmo espaço, ou não precisavam desse espaço. Logo, era mais fácil, muito mais fácil, porque havia um espaço aberto para poder trabalhar no desempenho de qualquer função, e hoje é mais difícil porque existe muitos componentes, como o ar-condicionado e outras coisas. O que é que os carros lhe ensinaram sobre o Ângelo? Aos carros eu tudo. Eles ensinaram-me tudo. Particularmente ensinaram-me a gostar das coisas e das pessoas. Eu, se não gostasse das pessoas, eu não seria capaz de fazer um restauro. Se eu não gostasse das pessoas, eu dizia que aquilo dá muito trabalho e eu não vou ter retorno desse trabalho. Não, é o conjunto das duas coisas que me move a fazê-lo. Ou seja, se não houver uma conexão entre o Ângelo e a própria pessoa e o próprio carro, o Ângelo não faz o serviço. Eu faço sempre o serviço. Vou naturalmente limitando ações que porventura possam ser contraproducentes para o desempenho da função. Como, por exemplo, normalmente as pessoas que querem fazer um restauro de um carro e não põem objeções, a não ser às vezes no tempo que demora. Mas o tempo é o tempo que as coisas precisam. Sim. E às vezes, como disse o amigo Rui, é verdade, nem sempre o componente está disponível. Isso. Nem sempre o componente, para além de não estar disponível, já não é possível adquiri-lo e nós temos que o tratar, não substituir, porque não é possível substituir, mas de uma forma artesanal, dar-lhe novamente vida. Se o Ângelo estivesse a percorrer uma estrada e se essa estrada fosse a estrada da sua vida, em que fase e onde é que o Ângelo estava nessa estrada? Como na vida. Quando vou para a estrada, vou para seguir. Vou consciente de que se tiver uma dificuldade, vou ter que resolver, e resolver passa necessariamente por aquilo que eu sou capaz e pela forma que eu consigo persuadir os outros a ajudar-me também e a trazer para mim aquilo que eu também seria capaz, em situação igual ou parecida, de retribuir. Imagino que esta nossa conversa ficava guardada num porta-luvas
e era descoberta daqui a 20 anos, quem é que gostava que abrisse esse porta-luvas e ouvisse esta nossa conversa e que conhecesse um pouco mais sobre si? A minha querida neta. Porquê? Por tudo, não é só por ser a minha neta, porque ela é de facto uma referência, mas não é uma referência pela vida que já tem, é uma referência pela forma como ela acredita em mim e naquilo que eu sou capaz. E estou certo que se um dia houver um porta-luvas onde alguma coisa da minha história esteja guardada que ela ainda não tenha verificado ou constatado, estou certo que ela vai ficar orgulhosa. Quer aproveitar e contar alguma coisa ou partilhar alguma história para que ela daqui a, se calhar, a 20 anos vá a esse porta-luvas e consiga encontrar essa história? Dizer sempre que quando eu tenho uma dificuldade, qualquer que ela seja, a minha neta nunca, mas nunca mesmo, consegue passar uma hora sem falar comigo, onde quer que esteja. A ela lhe deu também muita da alegria que eu tenho para trabalhar. Ângelo, mais uma vez só lhe tenho a agradecer por tudo o que faz por mim, por me aturar, por me ajudar nas minhas loucuras, nos meus projetos. O Ângelo é para mim mais do que um amigo, é do meu sangue e obrigado por tudo, Ângelo. Rui, eu não faço, nem és um privilegiado, és um amigo diferente de todos quantos já tive. És um amigo da minha casa, da minha oficina e digo-te mesmo, és um amigo de uma caderneta muito restrita que eu tenho daqueles que já não são amigos. São uma família à qual nós nunca nos conseguimos dissociar. O prazer foi meu. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Tenho aqui um presentinho para si, 2 até. Opa, eu não sei se estive bem, mas pronto. Teve sempre, Ângelo, é espetacular, olha. Tenho aqui um polo que estou a fazer da marca Road Panda 92. Tem aqui um símbolo dourado, para mim o Ângelo vale ouro. Obrigado, meu amigo. E agora também tenho aqui uma surpresa que é, eu estou aqui a tentar organizar um encontro de carros clássicos chamado o Carbalino e o Ângelo é o primeiro a ter a caneca também.